a temática que a gente vai trabalhar aqui hoje, ela transpassa a preparação de todos os concurseiros, né? E, na verdade, as técnicas que você vai utilizar na sua metodologia de estudo vão ser essenciais aí dentro desse processo. E eu convidei o Rodrigo, que além de ser meu amigo, é colega de trabalho e tem experiência nas mais diversas aprovações, então até a gente brinca, né? Quem passou em mais coisa e tal, e o Rodrigo já passou por diversos órgãos e por todos os poderes, né, cara? Você já Exato, exatamente. foi executivo, está no legislativo atualmente, mas já foi do executivo, já foi do judiciário. Enfim, eu queria que você se apresentasse aqui. Eu acho que histórias de sucesso são sempre positivas, são sempre estimulantes. Pelo menos para mim, sempre me auxiliaram muito. E eu tenho certeza que a sua também, antes de a gente entrar mais especificamente no tema técnicas de estudo, eu queria que você falasse um pouco de você, qual é a sua trajetória, como é que é a sua história, sua formação, enfim. Certo. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença. Fortunato, minha história com concursos, eu aparento ser bem jovem, né, como você pode ver, mas começou tem tempo. Começou nos anos ali mais ou menos 2001, 2002, sabe? Eu comecei a fazer concurso. E o primeiro concurso ali que eu passei foi o BRB, cargo de escriturário, né? Excelente órgão, por sinal, muito, muito bom trabalhar lá. Passei um tempo por lá, posteriormente fiz o concurso do Banco Central do Brasil, tá? Que aí é uma autarquia, né, do Poder Executivo, órgão fantástico, excelente, pessoal, compensa muito. E aí, durante esse período, eu fui chamado em 2006, tomei posse lá no Banco Central. E entre esse período de 2002, mais ou menos, até 2006, eu fiz uma outra série de concursos, sabe? Quando eu já estava lá no Banco Central, só para você ter ideia, eu fui chamado em mais 5 concursos. Aqui do GDF, né? TerraCap, teve a Infraero, né? Também. E não tomei posse nesses outros concursos, porque eu já estava lá, eu já estava habituado, né? E posteriormente fui chamado no TST. Mas esse seu cargo aí no Banco Central não foi em Brasília, né? Não, foi lá em Belém do Pará. Passei uma temporada muito boa. Imagina, então com 23 anos, morando sozinho, eu vejo muito concurseiro hoje com medo de mudar, assim, de fazer concurso para outro estado, sabe? Tem que encarar, tem que encarar. E a experiência é espetacular. Você tem essa experiência, né? Sim, exatamente. E morar em outra região, porque às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? Porque a maioria desses concursos maiores, um concurso como Banco Central, concursos federais no geral, o público que é aprovado nesses concursos, em geral, é um público ali do centro-oeste para baixo, né? Sudeste, sul, e a gente tem um pouco de preconceito, sim, não vamos mentir, com a região norte. Depois que você vai morar na região norte ou na região nordeste, você vê que é uma experiência fantástica e que fantástico. Não deixa nada a dever para qualquer outro lugar. Não deixa, assim, é impressionante, sabe? Assim, eu hoje, se eu pudesse voltar assim e fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque, nossa, muito bom, eu recomendo. Percam esse medo, viu, pessoal? Percam esse medo. Existem boas oportunidades nessas outras regiões, tá? E voltei para assumir o TST, voltei para Brasília. E aí, lá no TST eu fiquei uma temporada, parei um pouco de estudar, casei, né? E aí a gente dá um tempo, vê outros projetos, né? Vai construir, né? E etc. E aí, retornei um momento, assim, de pensar em estudar de volta em 2010. Então, olha só o que aconteceu, pessoal. Eu encontrei um novo mundo de concursos, um novo tipo de candidatos, né? Eu comecei naquela época da antiga apostila Vesticom, lembra, Fortunato? Lembro. Solução. Os meus concorrentes, eles usavam esse tipo de material, né? E aí, já em 2010, ali, eu já encontrei outro tipo de concorrente. A realidade era outra, tá? Comecei a fazer umas provas, eu comecei a tomar muita bomba, sabe? Tava indo mal. Eu falei, e aí foi o momento em que eu encontrei as técnicas de estudo. Eu encontrei esse aprendizado, essa forma de estudar, tá? E aí eu tirei, só para você ter ideia, eu fiquei de 1 a 2 anos somente estudando como estudar,
como melhorar meu desempenho, tá? Então, tive contato com muita coisa. Eu li muitos livros, fiz cursos, perdi muito tempo, mas esse tempo que eu perdi, eu ganhei lá na frente. E aí eu retornei, assim, com tudo em 2012, né? 2011, 2012, e aí foi aprovado no concurso da Polícia Civil em 2013, tá? E o foco era a Polícia da Câmara, né? E tive a graça de ser aprovado na Polícia Legislativa Federal, na Câmara dos Deputados em 2014, junto com você. Mas aí uma coisa que é interessante, que eu queria ressaltar na tua trajetória, que às vezes as pessoas não têm muita consciência disso. Na verdade é um tópico que é muito falado, mas que as pessoas às vezes deixam de lado, mas você tinha uma linha, né? Você tinha uma carreira. Então você, quer dizer, no TS, você estava no Banco Central, na área de segurança, né? Isso. Depois você foi para o TST, área de segurança. Depois você continuou estudando voltado para carreiras policiais / área de segurança. Então, exatamente, os alunos não têm essa consciência de, pô, tem que escolher uma carreira. Não dá para metralhar tudo, né? Você precisa, você falou a verdade. Naturalmente, ter um foco, uma linha, né? Você falou a verdade. Diga, você vai falar alguma coisa. Você falou tudo aí, tá? Mas dentro dessa área, você também tem que ter algum outro plano, né? De um plano B e um C. Você tem um plano A, um B e um C. Porque, por exemplo, no meu caso, o meu foco, meu plano A, era o quê? Polícia Legislativa Federal, né? Qual era o B e o C? Eu tinha que ter um plano B e um C, porque eu já era servidor do judiciário, né? Então, nem todas as outras carreiras eram atrativas para mim naquele momento, entende? Entendi. Então, eu nomeei como, por exemplo, o plano B, era a BIM. Eu tinha já esse projeto. Eu falei assim, pode ser que não dê certo eu ser aprovado na Câmara. Acontece, né? A gente faz tudo para passar, mas pode acontecer, né? E aí eu tinha esse plano B, que era a BIM, por exemplo. Saiu até, acho que tem 2 anos, né? Foi. Recentemente. Entendeu? Tem, o Dutra falou aqui no chat, aqui, tem estudado com frequência, inicialmente para educação, mas nos últimos meses para PCDF. Então ele mudou de carreira. Certo. Estou com dificuldade na relação teoria e exercícios e quero intensificar meu potencial e resultados. Help. O Rodrigo naturalmente vai falar sobre as técnicas, mas uma coisa que a gente pode falar aqui, no modo geral, mais macro, é que o estudo para concurso público ele é baseado num tripé. Né? Que tripé é esse? Teoria, exercícios e revisão. Então, exatamente. Isso vai estar presente todos os dias no seu estudo, todo dia no seu estudo. Você, enquanto não está batendo o edital, você sempre vai ter teoria com um determinado material base. Posteriormente, aquela sessão de estudo daquele material já a contínuo faz exercício, e as revisões diárias e revisões periódicas daquele material que foi estudado e que foi produzido no momento em que você estava vendo o material base, vendo a teoria. Né? Então, é dentro desse tripé, e dentro disso vão entrar as técnicas de estudo. O Pedro pediu aqui para falar sobre a Polícia Legislativa. Eu vou falar, Pedro, mas como não é o foco da nossa reunião hoje, eu vou falar mais no final, tá? Assim que eu vou finalizar aqui, a gente fala um pouquinho sim, beleza? A gente trata um pouquinho disso aí. Mas Fortunato, continue. Você falou aí uma coisa sobre o tripé, né? Pessoal, vocês têm que ter em mente que cada um desses itens que ele falou, que o Fortunato aí falou, eles são realmente como pilares, viu, gente? Se você deixar de revisar, a sua aprovação, ela já fica ali, né, Fortunato? Comprometida, né? Comprometida. Se você deixar de fazer questões, mesma coisa. E de estudar uma teoria, uma boa teoria, vocês têm à disposição aí uma excelente teoria, excelentes professores, né? Então, realmente é importante isso daí, tá? Bom, falamos aí sobre esse tripé, sobre um método de estudo. Então, dentro do método de estudo, baseado nesse tripé, a gente tem as técnicas, né? Então, beleza, eu estou com material base, mas como é que eu vou
produzir meu material de revisão? Como é que eu vou... Eu vou somente ler, o que eu vou fazer? E aí a gente vai entrar mais especificamente dentro das técnicas, né? Isso aí. Então, o que acontece? Se você tem lá um material, tá? Material base, ótimo. Então, você já está um passo à frente aí dos concorrentes. Agora, você tem que ter em mente que se você ou somente ler, ou somente assistir vídeos desse material base, existe uma coisa chamada curva de esquecimento, né? Vocês acho que já devem ter tido palestras a respeito. E é fato isso daí, viu, gente? Se você assiste uma aula hoje, amanhã você já perdeu 30%, 40%. Tá? Em uma semana você perde aí 70%. Então, onde as técnicas de estudo elas se encaixam? Elas se encaixam realmente para quebrar o ciclo da curva do esquecimento, dar um choque nessa curva. Entendeu? Para isso que elas existem. E aí agora, para aplicar essas técnicas, como o Fortunato falou aí, é um trabalho diário, é todo momento. É o que a gente chama eu costumo chamar de microciclo. É estudar, você utilizar a técnica de estudo e fazer as questões ali. Isso aqui é um método diário, tá? Método diário. Então, vou falar... Alguma consideração, Fortunato? Não, pode prosseguir. O Pedro fez uma pergunta aqui que eu acredito que você vai falar sobre isso. Durante o processo aí, exercício conta como revisão. Uma pergunta, né? A Magda avança. Essa é a minha maior dúvida. Como produzir o meu material? Né? Porque Magda, algo que é interessante é o seguinte, o material base. Você pega um PDF de contabilidade falando sobre operações contábeis diversas. 120 páginas. Né? Naturalmente, você não tem como, na hora da revisão, voltar naquelas 120 páginas. Então, você vai voltar naquele material que você produziu, né? Esse material de revisão. E aí a gente vai falar, o Rodrigo vai falar melhor sobre isso. Né? Magda, essa dúvida vai ser esclarecida agora, durante a nossa conversa, tá? Professores. Bom, pois não. Vou chamá-los de professores, tudo bem? Pelo costume. Assim, nós temos alguns concursos que estão sendo repletos de disciplinas. Alguns concursos têm menos, outros têm mais. E aí fica um complexo de estudos, né? Para poder organizar, para poder dividir, para poder revisar as diferentes disciplinas, sabendo ali a relação da prioridade, sabendo a relação do quantitativo possível, provável, né, para as provas. E geralmente isso causa muitas confusões nos estudantes. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade em administrar muitas disciplinas. Aí eu queria trazer isso como uma questão para a gente refletir, para escutar vocês sobre, diante de muitas disciplinas, diante de diferentes conteúdos, né? Pensa, por exemplo, nos direitos, aí pensa nas exatas, né? Quando você tem raciocínio lógico, matemática, contabilidade, estatística, por exemplo, como é o caso da APC. Enfim, essa relação com muitos conteúdos. Obrigado, gente. Desculpa. Rodrigo, antes de você falar, eu queria entrar nesse aspecto aí. Obrigado pela pergunta, tá? Eu entendo que nos concursos hoje, Polícia Federal, Polícia Civil, todas as carreiras policiais, você tem mais de 10 disciplinas que são cobradas e esse espectro está cada vez mais aumentando, né? E como é que a gente faz para administrar isso? Quando eu sento para planejar o estudo de um aluno, essa administração, essa gestão das disciplinas vai depender do tempo que o aluno tem até a data da prova. Então, esse é um fator primordial. Né? Quanto tempo você está começando a estudar antes do edital? Você está começando a estudar com autorização para o concurso? Você está começando a estudar com edital na praça? Então, essa já é uma informação que vai ser essencial nesse processo para realizar essa gestão do tempo. Agora, vamos considerar uma situação ideal. Tá? O aluno começando algum período antes do edital. Posso fazer um adendo? Fazer um adendo? Pode. Inclusive, essa informação sobre o tempo que o aluno tem até a prova, ela vai definir, inclusive, quais são as técnicas de estudo que a gente vai selecionar para o candidato. Até isso tem influência. Exatamente. Pode prosseguir. Então, você começando num período anterior, tendo um período anterior ao edital, tendo uma boa quantidade disponível de horas para estudar por dia, como é que eu gosto de trabalhar? Como é que eu fazia o meu planejamento e como eu monto o planejamento dos meus alunos hoje, tá? Eu não gosto de trabalhar com todas as disciplinas. Eu elenco
4 ou 5 disciplinas e começo a trabalhar com essas 4 ou 5 disciplinas, beleza? Então, eu monto um planejamento ali diário, né? Dentro desse planejamento diário, normalmente eu trabalho com 2 disciplinas por dia, que isso vai depender da carga horária do aluno, né? Se o aluno tem 5 a 6 horas por dia, eu vou trabalhar com no máximo 2 disciplinas, tá? Se ele só tem no máximo 3 a 4 horas por dia, eu vou trabalhar com uma disciplina só, tá? Mas eu elenco 4 ou 5 disciplinas e vou trabalhando em cima dessas disciplinas, tá? Nesse momento aqui, eu ainda não estou dando, isso eu estou começando com prazo antecipado, então ainda não estou dando uma prioridade numa determinada disciplina, tá? Começo a trabalhar em geral a base. Na medida que eu vou finalizando essas disciplinas, digamos, finalizei português. Português vai entrar num ciclo de revisão e eu vou adicionar contabilidade, por exemplo. Ela vai entrar nesse espaço de teoria que eu finalizei português, por exemplo. Então, na medida que eu vou finalizando aquelas disciplinas iniciais, eu vou adicionando outras. E aquelas que foram finalizadas não vão deixar de ser vistas, mas elas vão ser vistas naturalmente com menos frequência e num ciclo de revisão. E é interessante, né? Tem professores que montam um ciclo já com tudo, com todas as disciplinas, né? E vão girando. Eu não gosto. Eu prefiro elencar algumas disciplinas e ir trabalhando em cima delas até finalizar o conteúdo de cada uma. 4 ou 5 e vou trabalhando ali, fazendo rodízio, 1 ou 2 matérias por dia e vou girando. E é interessante fazer dessa maneira, elencar, né, matérias base ali para a gente trabalhar. E porque é o seguinte, você sempre vai estar estudando algo novo e sempre revisando algo antigo. Então, sempre você vai estar estudando uma coisa nova e revisando uma coisa antiga. Então, aquela disciplina vai estar sempre fresca na sua cabeça. Perguntaram alguma coisa? Não, exatamente. Então, o Dutra, claro que se você começar a estudar com o edital na praça, talvez tenhamos que elaborar um planejamento diferenciado e com enfoque naquilo que é mais cobrado, né? Então, por exemplo, a gente tem materiais hoje disponíveis que já estabelecem o percentual daquela disciplina, quanto ela é cobrada, né? Então, a gente tem um material aí disponível hoje na internet até sobre a PCDF, 75% do que mais caiu. Então, tem lá os percentuais de cada disciplina. Então, você vai fazer um trabalho mais direcionado. Né? Então, essa gestão das... a gente trabalha com estatística. O último concurso da Polícia Federal que teve o conteúdo parecido, cobrou só 5 disciplinas. Então, eu vou focar nelas? É uma estratégia. Pode ser que a banca, na próxima concurso, não necessariamente vai cobrar aquelas 5 de novo. Pode ser que ela mude. Mas é uma aposta. Uma coisa que eu falo muito, estudar para concurso público, gente, tem que se acostumar com isso. É usar um cobertor curto no frio. Você cobre aqui em cima e descobre o pé. Você cobre o pé e descobre o ombro. É isso mesmo. Então, não é praticamente, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de você conseguir chegar 100% com tudo tinindo. É complicado, não é fácil, né? É difícil mesmo. É difícil mesmo. Eu estudei 1 ano e meio mais ou menos para a Câmara e eu não consegui fechar tudo. Não consegui fechar todo o edital. Isso aí é verdade. Exatamente. Tem aqui a Magda falando, meu edital tem quase 20 disciplinas e estou estudando antes da publicação. Excelente, esse é o ideal. Ótimo. Longo prazo. Eu sei que vou estudar vários anos. Eu não sei para qual concurso você está estudando, Magda, mas eu tento ser bem realista, não gosto de enganar aluno, e tem muita gente que se engana achando que a aprovação para concurso público é algo que você começa e em 2, 3 meses você passa. Né? Infelizmente ou felizmente, não é assim. É muito trabalho duro, são muitas disciplinas, você vai lutar com disciplinas que às vezes você tem dificuldade, às vezes você vai estabelecer uma estratégia de não estudar um determinado conteúdo que você tem muita dificuldade e sabe que vai ser pouco cobrado. Então, o concurso público tem uma série de fatores aí a serem levados em consideração, mas principalmente é o aluno se conscientizar que isso é um processo. É um processo, leva tempo. Agora, a nossa ideia aqui, naturalmente, é tentar otimizar isso, né? É comemorar cada dia, né, Fortunato? É comemorar cada dia, tirar o foco do resultado final. Exatamente. É quebrar o ciclo da ansiedade. Cada dia, metas concluídas, que bom. É uma vitória. Tá? Vamos começar? Vamos lá.
Bom, vou fazer a apresentação aqui, então, para o pessoal. Quando você está abrindo a apresentação, só, Magda, a magistratura, né, naturalmente é um concurso aí que exige uma preparação diferenciada e é um processo aí de no mínimo 3 anos, né, você sabe. Dependendo naturalmente do seu histórico, né? E claro que isso pode ser mitigado. O Dutra perguntou aqui também, como podemos construir esse planejamento? É particular pelo GRAM? Então, o GRAM Cursos, eu atualmente componho a equipe do GRAM Expert e a gente trabalha com o coaching, né? E no qual nós elaboramos esses planejamentos. Então, você pode procurar pela plataforma de coaching do GRAM Cursos, beleza? Mas a gente pode combinar um dia aqui também para fazer uma sala falando sobre montagem do planejamento. Tem muito assunto, né, Fortunato, para tratar sobre como estudar, né? Exatamente. Bom, pessoal, primeira coisa é o seguinte, esse site que eu estou utilizando para fazer esse esquema, que logo eu vou falar sobre ele, né? Se chama MindMeister. É um site que existe algumas versões, a versão gratuita ela possui algumas limitações, tá? Mas dá para trabalhar. Eu também gosto muito, eu utilizei muito o Xmind. O Xmind eu acho até um pouco melhor, mas esse daqui fica melhor para mostrar para vocês, tá ok? Então vamos lá. Bom, elenquei algumas técnicas de estudo, as principais aqui, que a gente pode estar trabalhando. Lembrando que existem algumas regras gerais, eu quero falar para vocês aqui algumas regras gerais, tá? Bom, primeiro, você não precisa escrever frases completas, aquelas frases que você encontra no material, tá? Você não vai transcrever dentro do seu esquema, tá bom? Eu gosto de chamar sempre da técnica WhatsApp, que é o quê? Como é que você escreve no WhatsApp? Você vai abreviar palavras, às vezes vai ficar meio sem sentido aquela conversa, mas você vai entender. Então, para qualquer dessas técnicas, você vai fazer a técnica WhatsApp, tá bom? Vai ser bem sucinto, tá ok? Bom, das técnicas que eu separei para vocês, para mostrar hoje aqui para vocês, a gente tem um resumo escrito, as chaves dicotômicas ou árvores, tá? Marcar ou sublinhar, flashcards, organograma, fluxogramas, tabelas, quadros e os mapas mentais, tá? Rodrigo, você tem que escolher uma técnica e ficar somente com uma técnica específica durante o conteúdo todo? Não, gente. Não precisa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão elencar algumas que vocês se familiarizarem mais, gostarem mais, e durante a produção do material de vocês, vocês vão mesclar, utilizar de repente um quadro para determinado assunto, outro assunto você vai usar mapa mental, dependendo da distância até a prova, você vai utilizar, por exemplo, a marcação, tá bom? Não se prenda a uma técnica específica, tá bom? Posso fazer uma adendo? Pode fazer. Não, uma coisa que eu queria colocar é que não existe a melhor técnica de estudo. Né? Exatamente. Existe aquela técnica que melhor se adequa a você. Cada um de nós tem um perfil cognitivo, tem uma forma de aprendizagem. Então, talvez o que funcione para mim não funcione para você. Claro que a gente está elencando aqui as principais técnicas, as mais utilizadas, enfim, né, dentro desse módulo de aprovação. Mas você não precisa dizer, qual é a melhor técnica? Não tem a melhor, tem aquela que é melhor para você. Não. Exatamente. Bom, vamos começar aqui então. Resumo escrito. Vou falar um pouco dele. Todo mundo sabe o que é, do que se trata, mas existem algumas observações. Ele é utilizado para qualquer situação, tá, pessoal? Qualquer tipo de aula que vocês tiverem, vocês podem utilizar o resumo escrito. Ele é personalizável, ou seja, você pode fazer tanto no papel, ou você pode fazer, por exemplo, no Word, utilizar um Word, bloco de notas, para produzir esse resumo. Tem gente que gosta muito de utilizar o meio digital, porque ele possibilita a formatação. Então, por exemplo, você encontra uma questão, se trata de um aspecto que traz uma jurisprudência nova, ou algum conceito novo, você pode fazer a formatação e a inserção desse tema, tá certo?
Um porém dele aqui, ele pode ficar muito grande. Quando ele fica grande? Quando você decide copiar, transcrever trechos, parágrafos do material, ou mesmo, se for no caso uma videoaula, você quer copiar tudo o que o professor está falando ali. Aí ele acaba que perde a função de servir de apoio para a revisão, tá bom? Ele pode acabar atrapalhando esse processo de revisão, se ficar muito grande. E ele também não tem um apelo visual muito bom. Qual a vantagem do apelo visual? Fixação do conteúdo, rapidez no processo de revisão, tá? E até mesmo ganho em interpretação, que é o estudo ativo. Tá? O que ele compromete um pouco, essa falta de apelo visual, tá? De repente ele pode criar um pouco mais de apelo se ele for feito, por exemplo, com tópicos, tá? Rodrigo, tem uma questão interessante aí sobre o resumo escrito. Se você puder abrir de novo ali. Abro agora. Eu vejo alguns alunos debatendo sobre elaborar o resumo no Word ou à mão, né? Particularmente, prefiro escrever. E é comprovado que quando você mesmo escreve, facilita, auxilia o processo de memorização. Claro que quando você está elaborando também no Word, pode ser que você digite também da mesma forma. Isso também vai criar. Então, tem pessoas que acreditam, eu vou ganhar tempo fazendo no Word, beleza. A gente quer ganhar tempo. Eu, particularmente, gosto de escrever. Para mim, funciona assim. Me ajuda a memorização. Existem os prós e os contras, né, Fortunato? Quando uma dica que pode ser interessante para suprir aquela situação da vantagem de você fazer no meio digital, que seria o quê? A formatação, tá? E a inserção de informações novas. Então, por exemplo, uma dica que o candidato pode estar utilizando aí é utilizar folhas, como, por exemplo, um A4, sem a pauta. Então, você consegue fazer ali fazer bons resumos sem utilizar todos os espaços da página. Então, você tem alguns espaços que, de vez em quando, você pode fazer a inserção de alguma informação nova, né? Vamos passar para a próxima aqui. Árvores ou chaves dicotômicas. Elas são utilizadas muito para classificações, subclassificações, são bem fáceis de você fazer, e possui um apelo visual muito bom, tá? Nem todas as situações elas podem ser utilizadas, tá? Elas são basicamente a mesmo uso. Daqui a pouco eu vou colocar algumas imagens de exemplos dessas técnicas aqui para o pessoal. E aí eu comento um pouco mais. Ô, Rodrigo, eu particularmente gostava muito de usar essa técnica das árvores ou chaves dicotômicas. Eu gostava muito, assim, para mim era o básico, né? Assim, por exemplo, direitos fundamentais, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, era muito bom, assim, eu sempre montei o meu material dessa forma em geral. Claro que realmente tem situações onde você pega um parágrafo importante de um determinado material, mas é um tópico mais escorrido, mais argumentativo, que às vezes você não tem como topicar, né? Então isso é mais utilizado para quando você tem que topicar alguma coisa, né? Exatamente. É muito comum quando você vai estudar uma legislação, né? Talvez você tenha lá elencando, né, determinadas características ou determinadas condições, enfim, né, de um artigo. Órgãos públicos, você vai fazer a classificação dos órgãos ali, serve muito. Exatamente. Ele fica bem organizado, né? Você tem um material bem enxuto, não dá aquele cansaço quando você vai revisar, né? De você ter que ler, nossa, você vai ter que ler tudo isso, né? Fica muito bom de revisar. Eu gostava muito também, utilizei muito. Nesse próprio site aqui dá para utilizar as chaves aqui, ele tem um formato de chaves. Bom, eu acho que foi o Dutra que questionou sobre a questão da prova estar se aproximando, né? De um concurso estar se aproximando e ele ter uma grande quantidade de material para estudar. Pois é, que a técnica de marcar ou sublinhar, uma das vantagens dela é ganhar tempo, tá? Então, pode ser utilizada para qualquer situação.
exceto videoaula. Convenhamos que com videoaula não dá para fazer a marcação. Na verdade, Rodrigo, na verdade, fazer um adendo, não dá para marcar a videoaula, mas em geral, a gente tem a degravação da aula, né? Sim, aí sim. Dá para fazer a marcação da degravação, né? O GRAM tá à frente, né? Então, vamos lá. Personalizável. Quando eu falo personalizável, novamente, dá para você fazer tanto no material. Pronto, dá até para utilizar um PDF. Ele é em PDF, né, ô Fortunato? A degravação, né? Sim. Aí, dá para o candidato utilizar aí, ó, o mesmo PDF e fazer a marcação lá mesmo. Existe um software chamado Foxit Reader. E ele possibilita, podem baixar esse software, é gratuito, possibilita fazer marcações, viu, pessoal? Rodrigo, muito bom. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Eu tenho a minha resposta, do que eu considero, eu quero saber, eu quero saber a tua opinião, né? Você acha que essa produção do material, desse material, utilizando essas técnicas, ela tem que ser realizada paralelamente ao estudo do material base ou ela tem que ser feita posteriormente? Paralelo. Paralelo. É um processo diário, ele entra dentro daquilo que eu falei do microciclo, né? E o candidato, no início, ele vai realmente encontrar, ele vai reclamar, poxa, eu não consigo avançar muito, estou demorando muito porque eu tenho que estar produzindo esse material, eu tenho que estar utilizando essa técnica de estudo, e o Rodrigo não está avançando, eu não estou conseguindo avançar. Mas, vamos fazer uma comparação aqui, tá? Você vai pegar um mês. Esse mês você só vai ler, você vai fazer a leitura ou assistir as videoaulas. Um mês. E no outro mês você vai fazer a leitura ou assistir a videoaula e vai produzir o material. Tudo bem que quando você somente está assistindo ou somente está lendo, você vai avançar muito mais no conteúdo. Agora, eu garanto para você que o poder de fixação, do mínimo que você tiver estudado naquele um mês, utilizando uma técnica de estudo, ele é muito superior ao que você passou um mês ali só assistindo videoaula. Você não vai lembrar praticamente muito pouco. Entendeu? Então, se você está com aquele processo de criar um material, revisão, um processo de revisão constante, porque vai estar fácil de fazer revisão, é outro nível, viu, Fortunato? Exatamente. É um tempo que você não está perdendo, você está ganhando. Tá? Então, vamos lá. Marcar ou sublinhar, você vai ganhar muito tempo, é um processo muito rápido, tá? Como eu falei, pode ser feito também no meio digital. Existem pessoas, Fortunato e pessoal, que eles fazem o quê? Eles fazem a marcação, e aí, às vezes, na revisão, ou ao final do período ali de estudo do dia, daquelas marcações, eles transcrevem para um mapa mental, para um resumo, entendeu? Muita gente usa a marcação até como meio de chegar em uma técnica mais elaborada. Entendi. Tá? Separam, elas fazem a marcação e, posteriormente, usam as marcações para elaborar, para montar o seu mapa mental. Ou Exatamente. Se você está com tempo, né, teu edital vai demorar um pouco mais para sair, pode ser uma boa fazer isso também, tá? E, posteriormente, quando o aluno adquirir a confiança, ele vai fazer direto, é automático, processo automático, tá? O que acontece? A marcação, ela não tem um apelo visual muito bom, tá? Apesar de a gente utilizar cores, né, que podem ajudar um pouco, tal. E o poder de fixação e interpretação também não é tão bom quanto as outras técnicas, tá? Ok? Alguma observação? Pessoal, fiquem à vontade também, quem quiser fazer perguntas. Tem alguma pergunta? Vamos ver a pergunta. Tem alguma pergunta? Não, eu só passei o nome do software aqui que o Rafael perguntou. O Wexmind. Wexmind ou MindMaster. Esse que você está usando agora, Isso. O site é o MindMaster, né? Isso. Agora o Wexmind é muito bom, já utilizei muito. A Magda faz uma colocação aqui também. Eu aprendo demais ouvindo e explicando para mim mesma, como se fosse uma entrevista. Magda, essa é uma técnica legal para você fazer a sua revisão
Entretanto, você não vai ter você não vai produzir um material para você usar, né? Então, essa é uma técnica para revisar, não uma técnica para criar o material, né? Mas também é interessante, né? Que é aquele ditado popular que diz, né? Quem ensina aprende, né? Muito mais. Exato. Então, quando você até tem uma questão que a galera que gosta de fazer grupo de estudo. Eu não gosto de grupo de estudo porque eu me disperso. Imagina fazer um grupo de estudo com você, Rodrigo. A zoeira que ia ser. 2. Ia dar. Gente, eu e o Rodrigo, a gente trabalha junto lá na Câmara dos Deputados e a gente trabalha na segurança do presidente da Câmara. Por vezes a gente tem que viajar, né? A gente viaja para o trabalho. Eu tenho que ficar ouvindo, né, piada, história, o dia inteiro. Então, na verdade, a grande verdade que eu falo para as pessoas é que eu não gosto de trabalhar com ele, não gosto de trabalhar com o Rodrigo, eu não consigo ficar sério, eu não consigo ficar sério. Então, por isso que eu não consigo também trabalhar em grupo de estudo, porque... Ninguém gosta de trabalhar com nós dois, né? Hã? Nós dois. Porque quando tá nós dois juntos. A gente não pode trabalhar junto. E o grupo de estudo pode ser prejudicial nesse sentido, né? Se você não tiver um foco, uma concentração. Mas é interessante no fato de você estar fazendo... eu posso estar fazendo uma pergunta para você, respondendo, e outro está me avaliando. Isso é interessante, né? Agora, olha só o que seria legal para a Magda, que eu estava pensando. Olha só, exatamente o que eu estou fazendo. Ela produz um material e ela pode utilizar aquele material e simular uma aula, por exemplo. Pode ser bom. Exatamente. E esse próximo tópico que você vai falar aí é bastante aplicável a isso, né? Exato, o flashcards, exatamente. São perguntas e respostas, exatamente. Ela simula uma pergunta, ela faz uma pergunta para ela mesma e ela responde. E a resposta está atrás, né, no verso do flashcard. É igual aquele episódio do Chaves. O pessoal lembra aquele episódio do Chaves que ele comprava o suco, ele vendia para ele mesmo o suco? Quanto ao suco, ele comprava e já recebia o dinheiro e era o processo, né? Então é mais ou menos assim. Você faz a pergunta e já responde. Olha só, eu estudei para mestrado com... Aí, tá vendo? Deu certo. Então o flashcard é como se ele fosse um joguinho, né? Você tem um cartão ali com a pergunta e a resposta no verso, né? Exatamente, O que eu acho legal, eu quero que o pessoal entenda, é o seguinte, o flashcard, ele usa muito a questão do decoreba, né? Ele é um cartão de memória, né? Ele funciona como um cartão de memória. Então, assim, o que eu acho que interessante, que você pode dar um plus para o flashcard, seria você utilizar mnemônicos. Colocar mnemônicos. Então, você quer decorar conceitos, você vai lá, o capacete de PM, né? Por exemplo, bota lá o mnemônico. Aí sim, você vai memorizar muito bem aquilo ali e fazer a assimilação, tá? É um plus que você pode dar. Porque ele não tem um apelo visual muito bom, nem em todas as situações ele vai servir, mas é para conceitos, né? E, olha, tem vários sites que servem. Aí ela falou, mas acho que não serve para tudo. É exatamente o que eu falei, ele não serve para todas as situações. Fraco em fixação, ele é um decoreba, né? Então você coloca no mnemônico, aí vocês vão ver como que vai ajudar. Tá bom? Passar para o próximo aqui. Esse aqui é bem simples, o organograma. É utilizado mais para estrutura de órgãos, né? Então você tem o poder judiciário, da União ali, você tem os diversos órgãos, ou situações de hierarquia. Então, a hierarquia dentro do processo legislativo ali, né? Ele é fácil de fazer, possui um certo apelo visual também, e também não serve para todas as situações. Mas você pode estar utilizando. É como aquilo que eu falei, né, Fortunato? Lá no início, você pode utilizar as diversas técnicas conforme a situação que você encontrar. Exatamente, né? Determinado conteúdo vai ter uma certa... Cada um vai ter uma aplicabilidade para um conteúdo, né? Exato. E é engraçado que o processo de estudar se torna até divertido. Você vai produzir um material desse, é outro nível. Você vai gostar do que está fazendo. É outro nível. Você vai querer exibir para todo mundo. Olha, gente, o que eu estou fazendo. Tem gente, na verdade, tem gente que até vende isso. Tem muito concurseiro hoje que vende mapa, não só mapa mental, e elabora e vende na internet, né? É verdade. Eu sou contra a compra disso aí, viu? Acho que cada um tem que ter o teu.
Isso é interessante, esse tópico aí, essa discussão, né? Porque quando uma coisa, você produzir o seu próprio material, auxilia muito mais no processo, né? O poder de interpretação, né? Fixação, é outro nível. Comprar é bem cômodo, é bem fácil, né? Comprar um livro de mapas mentais. Mas quando você faz é outro nível. Eu não aconselho a compra, não. Mas, né? Fluxogramas, esse aqui eu gostava demais, né? Ele é muito legal, porque ele é uma sucessão de passos, né? Ou processos. E você vê cada etapa que você vai construir no fluxograma é um desafio. Então, você vai em uma sequência de passos até chegar naquele resultado final, prisão em flagrante, por exemplo, ou como que acontece, como são as fases do inquérito. É muito legal. É muito legal. O poder de fixação e aprendizado é imenso, é imenso, tá? Só que ele demanda um pouco mais de tempo, porque você tem que realmente estudar muito bem, interpretar muito bem o que você está estudando, para você colocar aquilo dentro de um fluxo. Ele demanda tempo mesmo, tá? Às vezes você vai tirar um bloco ali de estudo de 3, 4 horas ali, realmente você vai demorar para fazer. Mas aquilo ali também, uma vez feito, você tem um material ali que você nunca mais vai esquecer, tá? Nunca mais vai esquecer. Se você tiver o processo de revisão ali em dia, é impressionante. Eu tinha um fluxograma muito bom quando eu estudava administração, né, relativo à gestão de projetos, gestão de processos, era bem aplicável aí, né? Demais, demais, demais. Um bom administrador, ele sabe utilizar isso aqui para todos os ramos do direito ali. Para elaborar os fluxos do processo de trabalho, né? Você pode, por exemplo, adaptar um fluxograma ali para utilizar para descrever como que se dá um PAD dentro da 8112. Imagina. Exatamente, muito bom. Você imagina, sintetizar todo aquele conteúdo em 2 páginas. Tá? Eu lembro que eu tinha alguns fluxogramas que eu tinha feito em cartolina e eu pregava na minha parede, sabe? Mas é legal, esse exemplo que você deu aí da 8112 é muito bom, né, do PAD. Porque você pega lá, sei lá, 2 páginas de material explicativo e com um fluxograma desse você consegue visualizar, né, ou para o processo legislativo também, né? Também, excelente. Processo, né? Exatamente. Ou, de repente, se você não quiser esmiuçar cada detalhe, você faz uma visão macro do processo inteiro, sabe? É muito bom, é muito bom. Tá? Bom, vamos agora para o próximo aqui, quadros ou tabelas. É uma opção muito boa também. Você pode utilizar muito ali para semelhanças versus diferenças. Por exemplo, dentro da organização administrativa aí da União, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, fundações, autarquias, você pode fazer um quadro disso aí. É um exemplo muito bom. Normas constitucionais, fica muito legal, tá? Mas como o fluxograma, ele demanda um pouco mais de tempo para você fazer. Mas você fecha, imagina, você fechar toda a parte de normas constitucionais em um quadro, né? Aí você pega esse exemplo que você deu aí sobre a organização da administração, em geral, até o próprio PDF já tem uma tabela, um quadro comparativo, né, dos melhores materiais. Mas, naturalmente, pode surgir, você pode montar o seu próprio também, né? Exato, Imagina você ter um quadro desse e, de repente, você, durante a execução ali das questões, você se depara com algumas questões que caem muito de determinado tópico dentro daquela tabela, você vai lá, risca, bota um coração. Ou para ganhar tempo também, né, você pode, por exemplo, vamos lá, se voltar nesse exemplo aí, organização da administração. Normalmente você vai ter lá uma administração indireta, aí você vai ter um tópico falando sobre administração, autarquia, empresa pública, vai ter fundação, tal, e depois no final vai ter o quadro consolidado. Isso. Então, pode fazer também, se ele tiver com um pouco mais de pressa, né, e se ele estiver fazendo material no Word, por exemplo, se ele printar só a tabela e colocar no material dele, tá bom também, né? Tá bom, pode ser também. E aí lá ele, por exemplo, ele vai utilizar, se ele imprimir, por exemplo, aquele quadro, ou se ele utilizar
um PDF, um software, por exemplo, o Foxit, que ele pode editar o PDF, ele pode puxar algumas setinhas, né? Incluir ali algumas observaçõezinhas, entendeu? Personalizar para ele. Fica bom também. Tá? Próxima. Posso avançar aqui? Pode avançar. Mapas mentais. Eu deixei por último, hein, o Fortunato? Foi de propósito. Botou até um coraçãozinho nele aí, né? Botei. Galera, eu sou viciado nisso aqui, galera. Eu sou viciado. Você sabe que outro dia eu estava fazendo aí um curso aí na área de investimentos, né? Bolsa, ações, né? Tá vendo, galera? Depois que o cara passa no concurso, bom, o cara só faz curso agora para como investir o dinheiro. Tava fazendo isso aí, eu tava lá, o Fortunato, fazendo o mapa mental daquilo ali, tu acredita? Imagina. Curso de inglês é um vício, assim, então, por isso do coração aqui, viu? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó, isso aqui foi o que eu produzi, eu acho que foi no primeiro semestre de 2012. Ó, pessoal, para depois, viu, Fortunato, isso aqui é para o pessoal não falar assim, ele tá inventando, né? Ó, tudo isso aqui é mapa mental, pessoal. Ó, consegue ver aí? Assim, tô vendo. Ó, tudo. Ó, CPT, deixa eu tirar aqui. Isso aqui 2012, pessoal, ó. É muita coisa. E aí eu tive duas fases, né? Eu já joguei tudo fora, cara. Eu falei que depois que eu passasse, eu ia fazer uma fogueira com tudo. Eu guardei, cara, porque eu gostava tanto disso aqui. Eu, me divertia tanto com isso aqui que eu falei, não, vou guardar aqui, mostrar para meus filhos e tal. E o que acontece? Isso aqui, eu tive um processo de mapas mentais, eu tive duas fases, né? Uma na qual eu fiz assim, no papel, a caneta, né? E uma outra fase eu fiz no meio digital. E aí foi quando eu estava utilizando o Xmind, que eu sugeri para o pessoal aí, tá? Inclusive, licença, desculpa, Dutra. Eu queria te perguntar se essa construção dos mapas mentais, primeiro, parabéns, eu achei muito maneiro. Se deu, como você colocou inicialmente, você ia tendo as aulas diárias e a partir disso já produzia, ou como se dava essa relação das elaborações, precisamente? Então, vamos lá, Dutra. Beleza, vou te responder agora. É um processo que exige muita paciência no início, porque não é fácil, como a gente conversou aí agora, a maioria desiste, acha que toma muito tempo. E realmente no início, até você mudar esse mindset, você adquirir o hábito de estudar e construir algo, ao mesmo tempo ali que você estuda, você está produzindo algo, no início é muito difícil, é muito cansativo mesmo, você não vê muita evolução na questão de avançar nos tópicos. Então, precisa de paciência e persistência, tá? Porque uma vez que você adquire esse hábito aqui, ninguém te tira mais. Ninguém tira mais. Então, se você tiver com dificuldade no início, tenta utilizar, por exemplo, o que a gente comentou aí, eu e o Fortunato, sobre primeiro fazer as marcações e posteriormente produzir o material. Pode ser uma boa para o início, tá? Respondido? Então, depois que ele, quer dizer, no início vai ser difícil ele conseguir produzir paralelamente, né? Porque às vezes você prevê um tempo para o aluno estudar um determinado material, né? Naquele tempo ele vai ver o material e ele vai produzir o material de revisão. E às vezes o tempo não é suficiente porque o mapa mental demanda mais tempo, né? Então, nesse início, ele pode deixar para um segundo momento, né? Não paralelamente a assistir ao material básico. E depois que ele adquirir esse hábito, né? E conseguir fazer mais rápido, aí a ideia é que ele faça paralelamente ao material básico. Exatamente. Ok, Dutra? Perfeito. Obrigado, Antônio. Obrigado, Rodrigo. Nada. Vamos lá. A Magda falou alguma coisa, olha só. Só a senhorinha de 80 anos dos meus costumes. Ainda não consegui fazer direito mapas mentais, sempre vou para o resumo normal mesmo. Não tem problema, como eu falei. A gente tem muitas
muitas técnicas de estudo. Eu só consideraria que você se desse, assim, se lançasse nisso daí, sabe, Magda? Quebrar certos conceitos que a gente tem sobre nós mesmos, entendeu? E experimentar novas maneiras de estudar, e de repente não precisa largar seus resumos e correr para fazer mapa mental. Isso aqui também, existe uma parcela de muito pessoal também sobre isso daqui, né, Fortunato? Então, ela pode experimentar algumas outras coisas. Rodrigo, eu mesmo, Magda, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que eu produzi, na minha trajetória de muitos anos de concurseiro, eu acho que eu posso contar nos dedos a quantidade de mapas mentais que eu produzi. E eu não estou dizendo que mapa mental é ruim, mas era algo que, para mim, melhorei muito, era uma pessoa muito ansiosa, e eu queria estar, meu Deus, estou perdendo tempo, não funcionava naquela época, entendeu? Não funcionava. Então, eu preferia estudar como? Resumo e os esquemas, né? As chaves dicotômicas e tal. Eu preferia fazer assim, para mim, funcionou dessa forma. Tem alguns mapas mentais? Tenho, fiz alguns, mas muito poucos. Mas eu percebo, analisando a trajetória de sucesso aí de muitos concurseiros, que muitos usaram mapas mentais, e que foi positivo para eles. Então, pode ser que não se adapte para uma pessoa, se adapte para outra, né? E outra coisa, a prova, vamos supor o concurso da Polícia Civil foi suspenso, mas vamos supor que a prova já estava aí. Você não estudou todo o edital, você vai fazer mapa mental? Não dá, pessoal. Depende da situação, né? A prova está se aproximando, não dá tempo, demanda tempo. Tá? Tem uma pergunta do Júlio aqui, né? Quando você fala paralelo, seria quanto tempo após haver a videoaula ou PDF? Bom, no meu entendimento, Júlio, assim, se você deixar para muito tempo depois, você já vai esquecer alguns detalhes. Exato. O ideal é que você faça, ou paralelamente, durante você está assistindo o vídeo e está fazendo. Isso. Está produzindo. Né? Às vezes pode ser que o vídeo esteja muito rápido, a galera hoje assiste acelerado, dá um pause, continua, né, produzindo ali durante o processo. Agora, caso você não consiga, que você quer assistir o vídeo mais rápido, é ato contínuo, acabou de assistir o vídeo, já produza. E uma hora entra no automático, viu? Uma hora entra no automático. Então, vamos lá. Fechar aqui o mapa mental, né? A gente já falou muita coisa já, esse bate-papo rápido aqui, mas vamos aos tópicos aqui. Ele serve para qualquer situação, assim como o resumo escrito, tá? Personalizável, como eu mostrei para vocês aqui, ó. E na caneta, ó, acho que tem mais de 1000 aqui, muito mais de 1000, muito mais. Uns 2.000 mais ou menos. Ou no PC, né, no computador, utilizando, por exemplo, ou essa ferramenta que eu estou utilizando aqui com vocês, MindMeister, ou sacanagem aí comigo. Essa geladeira eu comprei, eu tava lá no testei, hein? Então vamos lá. Pedro, a sorte de vocês é que vocês não estão vendo aí em cima da geladeira, ou até dentro, não sei, uns 50 gatos aí, cachorro, que a mulher dele resgata bicho na rua. Rapaz, eu não sei o que aconteceu com essa galera que não tá aparecendo aqui, viu? Então vamos lá. Fácil de fazer, como eu já falei. Possui um apelo visual top, excelente. Falaram que você foi para Las Vegas aí, ó. Já fui, sim, já fui. Não foi a minha primeira viagem pós-aprovação, não. Poder de fixação imenso, tá? Um poder praticamente você vai estar fazendo ali o que todos falam sobre estudo ativo ali. Você vai produzir um material ali espetacular. E tá aqui, eu coloquei assim, olha só. Demanda tempo. Coloquei entre parênteses, pessoal, até aprender. Eu faço um mapa mental hoje do que vocês quiserem, de qualquer coisa, tá? Até aprender. Aprendeu já era, tá? É isso. Deixa eu voltar aqui. Eu até, Rodrigo, o mapa mental, eu estava assistindo uma outra live aí da Priscila, que é do Gran Expert também, que ela também fala muito do mapa mental, sobre o uso de imagens, né, de figuras na elaboração dos mapas mentais. Assim, isso também demanda tempo, nem sempre você vai achar todas as imagens adequadas daquilo que você quer fazer, né? Então, também não dá para você ficar um ano ali procurando a imagem ideal, né? Galera, eu já tentei utilizar imagem, desenho, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa aqui que eu tinha feito. Mas, assim, a real mesmo, para concurso público,
Não dá. Não dá. Botar desenhozinho, não tem condições não, tá? Tem condições não. Quem vende um mapa, tem tempo de fazer ali, botar uns desenhozinhos, né? Quem vende, né? Tem tempo, mas para quem está estudando para concurso, não precisa. O que você pode fazer é colocar um coraçãozinho, colocar, por exemplo, isso aqui, olha só, um sinalzinho positivo, né, para coisas que são vantagens e um negativozinho, né, para o que for desvantagem. Isso aqui é um aspecto visual, tem um apelo visual aqui, tá? E olha só, isso aqui nada mais é do que um mapa mental, olha só. Tá? Deixa eu acessar aqui a compartilhamento. Eu acho que a gente tem mais algum tempinho, Fortunato? Tem tempinho, tem uns 5 minutos aí. Eu vou mostrar para o pessoal aqui, rapidamente, exemplo de alguns, que eu falei muito conceitos, né, mas eu não mostrei muitos exemplos, a gente falou, né? Estão vendo? Olha só, aqui é um exemplozinho aqui de um resumo escrito, árvore, né? Aqui você tem a chave dicotômica, tabela, você tem um fluxogramazinho aqui bem simples, olha, tá? Um organogramazinho aqui, como eu falei, estrutura do Poder Judiciário. Esse mapa mental que tem aqui, ó, tem os desenhozinhos. Isso aqui é só exemplificativo. Você consegue botar em uma página só, Rodrigo? Fica melhor para ver. Em vez de muito... tá. Deixa eu testar aqui. Ficou melhor? Aí, isso tá bom, tá melhor. Tá melhor, né? Olha aí a marcação, olha. Né? Deixa eu puxar para cá. Dá para ver? Não, agora tá mostrando só a pasta, né? Não tá mostrando o arquivo que estava aberto, né? Dá para ver? Não, tá dando para ver não. Bota no arquivo de Word que estava aberto aí. Você botou na pasta. Ah, tá. A Magda agora foi, né? Foi, tá indo. Né? Olha aí. Flashcard, ó. Um exemplo aí. Flashcard é um jogo. E olha aqui, ó, olha aqui, é um jogo. E olha só o que eu falei sobre o mnemônico, olha só. Né? Um exemplozinho, tá? É isso. Acho que é isso. Vamos ver as perguntas? Até a Magda falou aqui, ó, eu uso emojis e cores diferentes. Azul para coisas normais e vermelho para exceções. Os frufrus acabam por aí. Magda, eu vou ser bem sincero com você, eu sou super adepto dessa sua metodologia. Eu não gosto de ficar perdendo muito tempo com 1000 canetinhas coloridas. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que tem tempo, eu entendo. Mas assim, no meu caso, eu sempre trabalhei. Eu não tinha tanto tempo, né? Assim, então, eu tinha um tempo que eu tinha que aproveitar, eu queria ser o mais objetivo possível. Então, é legal ter algum apelo visual, é interessante, auxilia no processo de aprendizagem. Mas, eu acho que isso tem limite também, né? Agora, por exemplo, Magda, muito frufru também, um excesso de zelo, também eu sou contra, eu concordo com vocês. Agora, um frufruzinho assim de leve eu gosto também, sabe? Um frufruzinho assim a nosso favor. Por exemplo, você está vendo que o CESP está destruindo determinado tópico, tá? Você tem um tópico lá que o CESP está derrubando, está acabando. Por que não botar um coraçãozinho ali naquele tópico e escrever CESP ama, por exemplo? Entendeu? Tem um apelozinho. Quando você estiver fazendo sua revisão... Uma caveirinha, vai bater. Uma caveirinha. Você vai bater o olho ali e vai te chamar a atenção aquilo ali. Você vai falar, não me pega mais. Tá? Você pode sempre dar um up. Bom, para a gente finalizar, que já são 15 horas, eu vou falar rapidamente aqui, até porque ele esperou até agora, até o final aqui, eu tinha prometido que ia falar um pouquinho, e foi o Dutra que perguntou aqui para a gente para falar, o Pedro, desculpa, o Pedro está aqui ainda?
Pedro entra aqui, ó. Pedro Fortunato, você é professor legislativo, vou explicar como funcionam as etapas desse concurso. Talvez a minha Pedro, depois eu vou disponibilizar, eu vou colocar até o meu canal aqui do YouTube e o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Até ontem eu gravei uma mentoria do GRAN falando sobre isso, mas ela não ficou disponível, e era para ter ficado, eu não sei por que não ficou lá no YouTube. Mas basicamente, né, Rodrigo também é policial legislativo, eu tenho uma trajetória parecida com ele, de algumas aprovações anteriores. Eu fui militar do Exército, depois trabalhei na AGU, Ministério Público, tive outras aprovações e nomeações de órgãos para os quais eu não tomei posse, porque não me era interessante naquele momento, né? E antes de entrar na Câmara dos Deputados, eu estava na Polícia Federal, eu era agente da Polícia Federal. E tive uma construção de uma bagagem durante esse período. Eu comecei a estudar efetivamente no ano de 2010. Né? 2010 foi o ano que eu comecei a estudar assim, de verdade. Eu tinha estudado algum tempo antes, mas até então nada sério. Né? E a partir daí, o concurso da Câmara foi em 2014. Dentre 2010 e 2014, eu tive outras aprovações, nomeações, mas houve a construção e o amadurecimento do conteúdo, né? E o perfil, em geral, das pessoas que são aprovadas no legislativo são aquelas pessoas que já vêm de um outro cargo público, né? Acontece também de pessoas de primeiro concurso, mas é mais difícil. E por que eu estou falando isso? Para desanimar quem não é servidor? Não, para mostrar que é briga de cachorro grande e que se você ainda não passou em nada e almeja legislativo, tem que se dedicar mais, porque a concorrência vai ser muito qualificada, né? E o concurso da Polícia Legislativa tem todas as fases de concursos policiais normais, né? Além da prova objetiva, você tem o TAF, exame médico, né? Na verdade, o próprio exame médico já é para posse, ele não é eliminatório. O concurso da Polícia Legislativa não tem psicotécnico eliminatório, o psicotécnico já é no cargo para a aquisição do porte de arma, né? Então segue a mesma dinâmica de qualquer concurso policial. Atualmente eu trabalho na segurança do presidente da Câmara, juntamente aí com o Rodrigo, mas lá você tem diversas atividades de choque, inteligência, a galera que trabalha na segurança orgânica, quem trabalha no patrulhamento externo, a gente faz segurança de parlamentares ameaçados, é muito comum aí a gente viajar o Brasil inteiro e até para o exterior, né? Eu já tive oportunidade, o Rodrigo já teve até oportunidade também de ir para o exterior em missão, e pô, é algo muito gratificante, né, para a gente que estudou, ralou, tá ali, né, e saber que você tem essas possibilidades e essas oportunidades. Então, eu digo que, independente do cargo, e eu não estou falando porque nós estamos no legislativo, mas ser do legislativo é o melhor poder, porque o efetivo é pequeno, e quando se trata de orçamento, e eu sei que todos vocês pensam em salário, né, não vamos mentir, né? Quando se trata de orçamento, é muito mais fácil você pagar salários maiores para um efetivo pequeno, né? Então nós somos poucos, né? Não é igual no executivo, que você pega uma PF ou uma PM aí que tem milhares de pessoas, né? E além disso, você trabalha do lado de quem te dá aumento, né? E você também está ali no legislativo acompanhando o Brasil acontecer, né? Hoje em dia só se fala de política, então tudo que está acontecendo a gente está ali nos bastidores acompanhando. Mas, Pedro, e até na questão de oferta de cursos também, né, Fortunato? Exatamente. A gente tem treinamento. Muito treinamento, é bem legal, assim, às vezes as pessoas não conhecem, muita gente critica sem saber, mas é uma instituição, é uma atividade bem legal. Tá? Pedro, espero ter respondido, se não, eu vou colocar até aqui para vocês o meu Instagram, tá? A Fortunato JR, e o meu canal no YouTube, que é o Escola para Concurseiros, que eu boto lá, faço vídeos sobre vários dos concursos que eu passei, sobre a PF, sobre Polícia Legislativa, enfim, dando dicas de concurso. Quem quiser segue lá. Rodrigo, coloca aí também o seu... Vou botar o meu aqui no chat. O Rodrigo, gente, o Rodrigo ele também trabalha com consultoria para concurso público, enfim. Quem quiser conhecer um pouco mais o Rodrigo, quiser conversar um pouco mais com ele, segue ele lá no Instagram, que ele com certeza tem uma experiência muito grande, vai poder agregar muito na trajetória de vocês, tá? Rodrigo, você quer deixar uma mensagem final aí para a gente finalizar? Ô, Fortunato, a mensagem é aquilo que eu falei, pessoal. O tempo foi curto, é um assunto muito complexo, tá? Eu vou combinar depois com o Fortunato de repente escolher algumas técnicas para falar com mais detalhes, tá?
mais calma, explicar direitinho como é que vai estar utilizando. E tenham, assim, fé, persistam, tá? Tenham paciência, estudar é um processo que demanda persistência, tempo, tá? Você tem que encarar com coragem aquilo ali, com vontade, e vai dar certo, tá? Vai dar certo, tá bom? Vocês têm tudo na mão, você tem uma plataforma excelente aí à disposição de vocês, e vamos que vamos, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. Beleza, galera. Uma boa tarde aí, fiquem com Deus e tamo junto aí. Tamo junto. Até a aprovação. Abraço. Abraço, Fortunato. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí. Abração. Valeu demais aí, cara. Valeu. Satisfação.